boa tarde. Começam as nossas aulas de quinta-feira, dia 1º de 10 de 2020, né? Esse novo mês de outubro que se inicia, que seja um mês tranquilo, um mês leve e que tudo dê certo pra gente nesse mês de outubro, né, pessoal? Nós vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo de matemática, né? E separei aqui para vocês algumas atividades do nosso material didático falando de porcentagem, né? Envolvendo a porcentagem em situações problemas, né? Que é muito comum, problemas do dia a dia, coisas que você consegue, operações que você consegue verificar e também alguns cálculos que você pode fazer de cabeça ou então você pode fazer o recurso das operações, tá? Sempre entendendo, pessoal, que quando a gente fala 100%, por exemplo, a gente está falando de um todo, né? De todo inteiro. Se a gente também verificar se a gente entender que contar, porque sempre vai estar sendo baseado em 100, se a gente conseguir contar o número que está pedindo em alguns problemas, a gente já consegue fazer o cálculo de cabeça, tá? Que aí depois vai dificultando o grau, né, da porcentagem, mas nesse primeiro momento é importante você concentrar na leitura e na interpretação, principalmente das atividades de matemática, dessa interpretação, retornar no enunciado do problema, compreender, entender que às vezes o problema matemático a gente consegue fazer, ter mais métodos e mais estratégias de fazer o mesmo problema, né? Por isso que nos momentos que a gente está corrigindo as nossas atividades, eu sempre pego 1 ou 2 alunos para mostrar que às vezes o raciocínio de um foi diferente do outro e conseguimos chegar no mesmo resultado final, tá bom? Então, os exercícios de hoje vai estar na página 43 até a página 47. É toda essa atividade aqui do antes de seguir dedicado a isso. Nós podemos ver aqui na questão 5 da página 43, que é o seguinte: observe o quadrado a seguir, ele foi dividido em 100 partes e responda qual a fração correspondente na parte destacada. É importante você contar aí os quadradinhos da parte destacada para você conseguir colocar a resposta. E qual a porcentagem correspondente da parte destacada, tá? É importante você ler o problema e contar, igual eu falei no início da aula aqui. E também na questão 6, já vem te treinando para você pensar mentalmente e calcular mentalmente os porcentos dos números correspondentes aí, tá bom? Aí você vai colocar aí, por exemplo, 100% de 200, qual que vai ser o resultado? 50% de 200 e assim sucessivamente, tá bom? E aí nós vamos ter aqui os problemas, né? Os problemas matemáticos, situações do dia a dia para você calcular. Tem até uma tirinha super legal aqui da turma da Mônica, tá? Aí você pode fazer esse cálculo aí que tá super interessante. E outra coisa, pessoal, a questão 11 é para você fazer no seu caderno da disciplina, tá? Então, a questão 11 aqui da página 45 você vai fazer no caderno da disciplina. E as questões do 12 ao 14, nós temos aqui essa lista, esse quadro aqui com as orientações para você responder essas questões. Então, é importante ler, tá? E aí nós temos mais uma situação, problema número 15, que também encerra essas atividades. Se você conseguir, faça antes da avaliação, que vai te ajudar a estudar para a avaliação de matemática, que é na nossa próxima terça-feira, se eu não me engano. Mas se você não conseguir, o prazo vai estar um pouco mais estendido. O prazo vai estar um pouquinho mais estendido e aí você vai conseguir concluir, mas não deixe de fazer essas atividades, tá bom, pessoal? Encerramos aqui o nosso conteúdo de matemática de hoje. Forte abraço e façam boas avaliações. Pessoal, o nosso conteúdo de língua portuguesa dessa quinta-feira, nós vamos começar aqui o capítulo 7, falando sobre o texto como ficção científica, né? O nosso gênero textual,
É essa a proposta toda do capítulo 7, tá bom? E aí, pessoal, no início aqui nós temos a foto de Júlio Verne, que é um grande escritor, né? Considerado aí o pai da ficção científica. Ele é um escritor francês e ele tem uma forte influência porque ele traz esse tipo de gênero para todo mundo, né? Ele tem obras aí super famosas. E aí nós conseguimos verificar uma foto aqui de um submarino do futuro, né? Que os submarinos eles não são assim, mas é um submarino do futuro. E aí, pessoal, seres fantásticos, gigantes, fadas, monstros, dragões, animais falantes, carros voadores. Em algum momento isso já fez parte da sua imaginação? Na sua imaginação você pode criar o que quiser, até o que não existe. E é por meio da imaginação que podemos sair da realidade, inventar coisas impossíveis, viajar no tempo, fantasiar. Eu queria muito poder ser aquela professora do futuro que teletransportasse, por exemplo, que eu tivesse esse poder de teletransporte, porque eu ia conseguir auxiliar meus alunos quando eles precisassem de mim. Mas aqui, né, falando do gênero ficção científica, nós conseguimos verificar que é um gênero cheio de grandes estruturas, tanto da escrita, quanto a forma que o texto vem sendo narrado. Então, assim, aproveite você que curte jogos, curte filmes de ficção científica, para se deliciar nesse capítulo 7 aqui, tá? E nós vamos começar, pessoal, observando as imagens, né? E depois você pode trazer na live o que você achou desse início. E a gente também imaginar um passado, imaginar o presente e como será o futuro. Será que você consegue se imaginar, ou então imaginar como que o mundo vai estar daqui 100 anos? Eu lembro quando eu era criança, nem de longe eu ia imaginar que os professores iam conseguir dar aula para os seus alunos através de um aparelho telefônico, igual eu estou fazendo, que todo mundo podia estar conectado numa sala de aula estando em casa. Mas são coisas que a gente está vivendo aqui no presente, né? Então eu quero te desafiar você ler aí, né, o texto 1, que chama O Continente Desaparecido, tá? Vou fazer a introdução aqui para vocês. Você já ouviu falar em Atlântida, o continente desaparecido? Alguns manuscritos antigos revelam que ele existiu, um continente chamado Atlântida, e que fundou nas águas. Atlântida realmente existiu? Esse enigma, sem solução até os dias atuais, também faz parte do imaginário de Júlio Verne. O texto que você vai ler, os personagens do livro 20.000 Léguas Submarinas encontram Atlântida, o continente desaparecido. Então, é um texto fantástico, eu dei uma lida nele aqui, muito legal. As palavras que você não conseguir compreender, você pode sim consultar o dicionário, tá, pessoal? E se delicie nessa leitura aí, que é muito legal, tá certo? E, pessoal, nós vamos fazer as atividades do Por Dentro do Texto, tá bom? Que tá na página 38 e na página 39 e até a página 40, que são essas atividades aí. Então, por isso que eu coloquei aqui da 34 até a 40. Mas eu também, pessoal, aproveitando aqui, eu queria ler para vocês umas curiosidades sobre o pai da ficção científica, o Júlio, né, Verne. Jules Gabriel Verne, conhecido popularmente como Júlio Verne, foi um importante escritor francês do século XIX. Nasceu na cidade de Nantes em 8 de fevereiro de 1828 e faleceu em 24 de março de 1905, na cidade de Amiens, na França. Ganhou grande destaque no cenário literário internacional por meio de suas novelas de aventura que fizeram e ainda fazem muito sucesso. Vamos ver as principais obras de Júlio Verne. 5 Semanas de um Balão, ele escreveu em 1863. Viagem ao Centro da Terra, 1864. Da Terra à Lua, em 1965. 20.000 Léguas Submarinas, 1870, que é o fragmento do nosso texto 1. A Volta ao Mundo em 80 Dias, em 1872. A Linha Misteriosa, em 1873 e 1875. Escola de Robson, As 10 Horas da Casa, O Naufrágio de Cíntia, O Caminho da França e O Senhor do Mundo, em 1904. Ele morreu em 1905.
Então, até o último ano da sua vida ali, no último ano da sua vida, ele fez obras de ficção científica. E é muito interessante, pessoal, porque essa ideia de imaginar, essa ideia de viver o que não é o real e de sair aí para outra dimensão é legal, sabe? Enriquece a sua imaginação e através dessa vontade você vai conseguir também ler coisas sobre o assunto, né? Que eu acho que é importante. A leitura vai sempre melhorar a nossa vida em diversos aspectos, tá bom? Então, galera, não deixe de ler, tá bom? Não deixe de fazer. Mesmo numa semana de trimestral, a semana tá mais leve, então você consegue se organizar, você consegue fazer suas atividades. O importante é não deixar de fazer, tá bom, pessoal? Não deixe também de ler aí procurar alguma obra de Júlio Verne na internet, que vale a pena você conhecer um pouco mais esse escritor francês. Pois bem, pessoal, fechando as aulas de hoje, dessa quinta-feira, no nosso conteúdo de ciências, nós vamos entender um pouquinho sobre a saúde do sistema circulatório. Sim, é importante cuidar desse sistema, tão importante para o desenvolvimento do nosso corpo humano, tá bom? Inclusive aí o nosso coração que está nesse sistema, ele precisa ser cuidado todos os dias, tá? E aí, pessoal, entendemos que sem a circulação adequada no sangue, todo o corpo pode adoecer, tá? Já que todas as funções corporais dependem da chegada de materiais transportados pelo sangue e do recolhimento de materiais tóxicos que devem ser eliminados. Então, olha só como que é um sistema de grande importância para a sobrevivência humana. Galera, vocês vão ler o texto aqui da página 28, é um texto pequeno, e da página 29 também, tá bom? O conteúdo de ciências hoje está bem tranquilinho, é só você fazer essa leitura aí. Inclusive a nossa prova de ciências foi postada ontem, né? Então você pode dar uma lida e fazer uma excelente prova, pode acrescentar para sua prova. A prova não deve ser feita com consulta e muito menos deve ser feita por alguém da sua casa, tá? Os meus olhos não vão estar, né, sobre você, mas você tem a consciência que você precisa de mostrar pra gente do colégio o que você aprendeu, tá? E se você burlar esse sistema, quem vai ser prejudicado no final vai ser você. Então as provas são feitas individuais e sem consulta, tá? Pessoal, tem uma foto de uma criança aqui no alto da montanha, lendo um livro, tranquilamente, sossegada, que mostra que é o seguinte: atividades relaxantes e ter contato com a natureza vai contribuir para a saúde do coração. Nesse momento que nós estamos enfrentando, que é um momento novo e um momento super estressante para todo mundo, tenta fazer isso. Eu sei que às vezes no alto da montanha é difícil, mas se você tiver um espaço aí na sua casa que te dá uma sensação de paz, senta lá, fica sossegado, lê um livro com uma história interessante, respire fundo, não estressa, não fica ansioso ou ansiosa, não fica achando que o mundo vai acabar, né? Porque isso vai contribuir com a... Voltamos! Então fique tranquilo, alimente bem, porque alguns alimentos eles vão ter um benefício grande para a saúde do seu coração e do seu corpo. Estava falando para você não estressar e tenta de verdade, não andar ansioso. Eu sou uma pessoa que estressa e sou ansiosa, mas eu estou tentando fazer exercícios para isso não chegar. Que isso não aconteça todos os dias, né? Então, enfim. Vamos ler livros, vamos ouvir boas músicas, vamos tentar ficar em paz, tá bom? E também, pessoal, nós temos aqui duas fotinhas, né? Falando justamente sobre essas coisas que vão te dar uma saúde. Existem muitos alimentos gostosos e saudáveis para comer, por exemplo, frutas, verduras, legumes, grãos e cereais. É muito melhor do que um pacote de batata Ruffles. Vai por mim. Tá? E brincar ao ar livre, né? Divertir faz bem para a saúde do coração. Um problema enfrentado por nós, seres que amam a tecnologia e amam o celular.
Então, você que é criança, aproveite, brinque ao ar livre. Professor, eu moro num apartamento, não consigo brincar ao ar livre. Consegue sim. Vai lá embaixo, aonde que você vai colocar o lixo e vai cantando e brincando, por exemplo, né? Para de ficar o dia inteiro no videogame, no celular, no WhatsApp. Brinque ao ar livre, deixa o vento bater no seu rosto, corra, porque vocês, né? No próximo capítulo nós vamos entender que o nosso corpo ele vai se transformando e você, lindezes da tia, estão crescendo. O momento da infância ele está ficando para trás e a adolescência está chegando na sua vida. Então, se eu for te dar um conselho, é que você aproveite ao máximo esses 10, 11 anos, que é o final da infância. Mas aproveite ao máximo, brinque muito, porque vai chegar uma hora que você vai querer brincar e as pessoas vão falar assim, você é adolescente, adolescente não brinca, adolescente não corre igual um louco, não, entendeu? Então aproveite sua fase, tá? Que ela tá mudando, tá chegando igual o Mario Bros ali. Ele vai matar o primeiro chefão e vai chegar no segundo chefão para encontrar a princesa. Então ele vai subir de nível. Eu sei que vocês nem conhecem quem que é o Mario Bros. Hoje em dia são tantos jogos novos, mas o Mario Bros é da minha época, galera. Então eu tenho que falar dele. Eu jogava Mario Bros, tá? Não fique o dia inteiro, por favor. Vai pra rua. Pra rua não, vai pra... Rua não, gente. Vai pro seu quintal aí, toma um sol na cara, por favor. Tá bom? Certo? Porque isso vai trazer saúde pro seu sistema circulatório. Toda vez que você pensar e ficar enfurnado jogando videogame, enfurnado mexendo no celular, enfurnado vendo Netflix, lembra da saúde do seu coração. Beleza? Um beijo pra vocês e fiquem bem. E tenham uma excelente avaliação hoje de literatura que ela já foi postada. Amanhã de ensino religioso e vida que segue. E amanhã eu te encontro na nossa live, tá bom? Beijos!